Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade e praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Agora pode. Cara, cadê o Gustavo? Marquei com o cara, até agora nada. Tá ali, ó. O Kicks Play é o SUV mais amado das ruas. Olha esse painel TFT digital, motor 1.6 confiável e o câmbio CVT que dá muito mais conforto e economia. Além disso, tem um porta-malas gigante de 432 litros e multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Sem falar que você ganha 1 ano de Amazon Music grátis. E aí, parceirão? Comprou o carro, finalmente? Não, cara, eu tô treinando aqui pra gente fazer o vídeo no YouTube, pô. Tu não deixou tirar no seu nome? Venha conhecer o Nissan Kicks Play Advance 2025 na Nissan Jangada e realizar o sonho de ter o seu. Avenida Júlio Ventura 200 e Washington Soares 255. Caramba, o Kicks Play era o meu sonho. Agora pode, começando agora, é mais um episódio, meu combalido amigo. E neste episódio nós vamos enveredar pelo mundo da atividade física, do bem-estar. Da corrida. Das assessorias esportivas. Exatamente. Da meia azul. Ah, rapaz, a meia azul, tô doidinho pra saber. O que foi? Não tira essa máscara. Não, vou tirar não. Tô doidinho pra saber se é verdade ou não esse negócio de meia azul, se tá rolando mesmo. Rapaz, tem gente que pega até táxi pra dizer que tá, e diz que tá correndo. Ah, é? Umas maratonas aí. Mas, Gugu, antes de você apresentar o nosso convidado, apresente os nossos parceiros nessa jornada do Agora Pode. Olha, Ale Faria... Farias, não corte as forças não. Farias, é porque são muitos Farias, né? Certo. O grande parceiro, o grande apoiador, tá com a gente desde o começo. Desde o comecinho. Né, essa estrutura possante, Tu é doido. né, do entretenimento, do turismo, da diversão, que é o Beach Park, né? Beach Park, exatamente. Grupo Beach Park de entretenimento. Grupo Beach Park tá subindo aí um novo resort, que eu já dei uma olhada, você viu aí o novo resort? O amigo foi fiscalizar as obras? Não, eu vi aí. São 4 resorts. São 4, vem o quinto aí. Vem o quinto aí, um parque aquático, um parque de observação da fauna e da flora. Exato. Atrações dentro do parque, Vila Azul do Mar, rádio, podcast, entendeu? Rapaz, é um tem de complexo, entendeu? Grupo Beach Park Entretenimento, um grupo voltado ao entretenimento familiar. Estive recentemente no interior de Minas, todo mundo falava pra mim. Ah, é? Ouça, meu sonho é ir lá visitar o Beach Park. O amigo tava em Uberlândia, né? Tava em Uberlândia. Certo. Como é que tá Uberlândia? Só cresce. Ah, é? Uberlândia... Tem sinal lá, Gustavo? Sinal de doido, trânsito? Rapaz, Uberlândia é só uma potência. E é? É a Belo Horizonte do interior de Minas, entendeu? Certo. É uma potência. Além do Beach Park, temos Balas Fini. Balas Fini. Dão energia para fazer aquela Maluco. corrida, né? Exatamente. Temos Mercadinho São Luís. Me acostumei com você, Gustavo, e me acostumei a comprar online pelo e-commerce do São Luís. Exatamente. Pense na praticidade. Antes do treino, se você quiser comprar aí, né, um whey pro, se quiser comprar umas Exatamente. coisas para dar uma rapadura, para dar uma coisa, você faz o quê? Você pode mandar um WhatsApp, pode entrar no site, pode baixar o aplicativo para celular, São Luís, que chega na sua casa. Na Contanto minha que casa. você pague. É, bom pagar. Tem que pagar, porque o São Luís não é entidade filantrópica, Não é entendeu? bodega, não. Exatamente. Quer que eu dê logo o WhatsApp? Por favor, amigo. 91369451. Pronto. Repita. 91369451. Esse é o WhatsApp do e-commerce dos Mercadinhos São Luís. 859. 859, porque 85 é o DDD de Fortaleza, somente para Fortaleza por enquanto. 91369451. Ok. Agora, Gustavo, eu queria agradecer aqui a Nissan Jangada, que também está com a gente nessa jornada 2025 do Agora Pode. E a Nissan Jangada, eu encontrei inclusive o Encontrou lá o Rafael lá no jogo do Ceará. No PV lá? Não, lá no jogo da Arena, no Ceará e São Paulo. Ah, tá. Ele não estava no jogo do PV, não? Não vi lá. Ah, entendi. Porque eu fiquei só lá fora, né? Entendi. Mas aí eu encontrei o Rafael e falei, vou passar lá, hein? Vai mesmo?
Ainda não passei, é verdade, mas vou passar. Tava Em esperando breve o eu vou amigo lá. voltar pra gente ir junto. Iremos comprar junto o carro. Tô sabendo que o amigo agora vai Nossa, chegar lá, meninas. vai tirar um 0. Abafa. Certo. Já que o amigo vai Ah. adquirir um Nissan Zero, eu recomendo que o amigo espere aí, porque chega não chega, o novo Kicks. Rapaz, esperar. que carro lindo, mano. Vou esperar. Tu é doido. Vou esperar. Ah. Agora só compra se tu comprar. Se tu não comprar, eu não compro. Não, eu não tenho dinheiro que o amigo tem. Não, tem. Não tem, tá louco. Tem sim. Tá doido? Tem sim. Não tem nem perigo. Mas, Gustavo, vamos aqui apresentar o nosso convidado? Olha, Ale Farias, ele é uma das referências da assessoria esportiva em Fortaleza, Rapaz, só dá homem. quando o assunto é corrida. Corrida. Mas ele vai além disso, viu? Que ele tá com um novo projeto aí. E ele é um sucesso, viu, cara? Nosso amigo Daniel Herculano é um dos seus alunos. Ele é o tio Flavinho! É o tio Flavinho, pô. Flávio Freire da Costa. Flávio Freire. Como é que tá, 45 Flávio? anos, viu? Sou eu. Rapaz, Flávio, como é que tá? Tudo bem? Ótimo. Bom te receber aqui. Eu já queria saber se o meu amigo tem jeito. Todos têm jeito, certo? Todas aquelas pessoas que têm interesse de ingressar, não só no universo da corrida, como atividade física em geral, devem, né, iniciar, né? Porque é algo que hoje em dia é necessidade, né? Da gente ter uma vida mais saudável, envelhecer sem estar dependendo de ninguém, né? Eu acho que cada um exato. busca isso, né? Eu quero viver mais anos, mas com qualidade, né? Ninguém quer estar vivendo muito tempo dependendo de uma outra pessoa, né? Mas, Flávio, mesmo um sedentário extremo Não, pode... E aí eu estendo a pergunta. pode estender. Existe, porque os corredores que a gente vê, né? Esses africanos, eles são tudo magrinhos. Eles têm, Isso. assim, o Biotipo. biotipo magro. Eu, né, e meu amigo Kojak, nós não temos o biotipo magro. A gente tem uma estrutura meio larga, assim. Eu tava contando pra ele em off que eu nunca gostei de correr, mesmo quando eu era jovem e não era gordo, entendeu? Que eu era atleta Certo, do Minas, de era natação. atleta. Então, assim, existe uma pessoa que tem uma estrutura mais larga, que tem uma musculatura mais pesada e tal. Essa pessoa também é indicada para correr por conta de articulação, não sei o quê, então... Pronto, esse é o grande dilema, né? Que muitas pessoas falam que a corrida ela é democrática, certo? A pessoa obesa corre, a pessoa magra corre, o idoso corre, o adolescente corre, o homem corre, a mulher corre. Isso é verdade. Só que aí eu costumo complementar essa frase. A corrida ela é democrática para quem treina. Então, se você treina de forma orientada, se você faz um trabalho paralelo de fortalecimento, seja ele na musculação, no crossfit, no pilates, no treinamento funcional, se você tem um acompanhamento com um nutricionista, um nutrólogo, médico, se você faz os exames que te dão a condição de treinar com segurança, né? Os exames com cardiologista, como o ergospirométrico, o eco, o carótida, e o eletro e alguns outros, e ele mostra que você está apto para fazer, então não tem contraindicação, entendeu? Tá. O que vai acontecer é o direcionamento do seu treino ser diferente de uma pessoa que tem um biotipo diferente do seu, que busca, às vezes, um objetivo que não é o seu, então cada aluno tem que ser o seu treino, né? Como eu estava te mostrando em off, a gente tem um aplicativo que cada aluno recebe o seu treino diferente, entendeu? Porque são objetivos diferentes. Mas você tem alunos, por exemplo, com esse biotipo, assim, Tenho um pouco mais alunos, pesadão, mais largo, né, assim? Tenho alunos de todo tipo. Tenho alunos de 17 anos, 16, 17 anos que não é uma idade muito comum para começar a correr, mas verdade. o pai e a mãe correm, aí vai naquela onda, né? E porque antigamente era até uma característica, os corredores eram mais velhos, né? A pessoa começava a correr depois de 35, 40 e hoje em dia a gente tá vindo uma safra muito boa de Pessoas alunos jovens, de né? 20, 25 anos que estão se interessando, né? Até porque a corrida em si, acredito que de um ano para cá ela deu um salto muito grande, né? E aí o pessoal fica falando que é modinha, não é. A corrida já está há muito tempo. Mas a nova Beira-Mar ajudou, não ajudou não, Flávio?
A nova Beira-Mar ajudou com certeza, certo? A gente tem alguns locais em Fortaleza que facilitam essa povo prática. tirando foto, então, ixi, aí que deu certo mesmo. Que aí também é um objetivo do aluno, né? Ele querer sair na foto bonita, né? Que não acho ruim. Eu só acho que não pode ser só esse, né? Não pode ser o fim, né? É, exato. E aí, aquele nosso amigo gosta de uma foto. Ah, é? viu? Eu sei, ele gosta. E aí- Mas ele treina direitinho. Treina. Ele pode fazer isso. Ele alcança os objetivos dele. E aí, a Beira-Mar, ela contribuiu, porque ela ficou de fácil acesso, né? Além dela ser uma Beira-Mar muito Instagramável, né? bonita, né? Muito bonita a nossa Beira-Mar. As ciclofaixas facilitaram. Preparada, né, pra correr. Só que assim, também a gente tem que olhar um outro lado. Ela já está ficando pequena pelo número de praticantes que tem. É verdade. Né? Porque assim, o horário de 5h30 da manhã já tem dias que é... A pessoa tá se Too barrando much, lá. né? exato. E aí, como é uma ciclofaixa que é compartilhada entre quem corre e quem anda de bicicleta, ou patins, ou patinete, então acaba sobrecarregando, entendeu? A gente já está fazendo algumas reuniões com a prefeitura, com a Secretaria de Esporte do município, para a gente ver uma possibilidade de tirar as bikes de lá. Não, Ampliar a Beira-Mar. de abrir uma outra ciclofaixa, ampliar, Só né? pra corrida. Ou então voltar. Antigamente tinha uns cones na própria rua, de 5 a 7 da fechar manhã, que não atrapalha parte, o né? fluxo de carro e você consegue fazer uma distribuição desses praticantes, entendeu? Então não teria problema em relação Mas talvez a acho que isso. faça mais aumentou também o sentido. pessoal da Meia Azul. o pessoal Macho, da Meia aumentou foi o Azul. seu peso. Aí eu te pergunto, Flávio, a pessoa do nada pode sair de casa e vou pra Beira-Mar correr, Pronto. sem falar com ninguém? Não é muito recomendado, né? Porque às vezes a pessoa tem uma predisposição para algum tipo de doença e essa sobrecarga em relação à prática de uma atividade que pode ser muito intensa para a condição que ela se encontre seja algo prejudicial, né? Então o ideal é que ela primeiro procure um profissional de educação física que ele vai orientar, ir para um cardiologista, fazer determinados exames. Depois dessa liberação, você vai nessa assessoria esportiva ou no profissional para poder você seguir um plano de treino específico para a sua real condição e progressão de forma contínua, de acordo com o seu feedback, né? Se o aluno vai tendo constância nesses treinos, se ele realmente está seguindo aquilo à risca, aí a gente vai conseguir evoluir nesse objetivo. A gente fala muito que é uma tríplice, né? Você precisa treinar bem, se alimentar bem e descansar bem, né? E correr vicia, né, cara? Vicia. Correr vicia, Teve uma época né? que eu fui viciado em correr. Foi? Bom, é porque Acordava pra correr. A vontade de correr quando eu Mas acordava. durou pouco tempo, né? Pouquíssimo. Entendi. Porque eu não deixei esse negócio continuar. Entendi. a sensação de bem-estar que a corrida promove, de liberdade, de essa relação com outras pessoas. Eu acho muito bacana quando existem treinos na Beira-Mar que são legais, mas quando você faz percursos dentro da cidade que você vai cruzando com outros corredores, como se fossem tribos diferentes, sabe? Ali cruzando, eu acho aquilo ali muito bacana, sabe? Eu gosto. Flávio, agora sim, cara, é importante que a pessoa, por exemplo, antes de fazer qualquer atividade física, procure um médico para fazer os exames. Isso, né? exato. Primeiro passo. Quais são os exames específicos para a corrida, né? Para a corrida, boa. que a pessoa teria que... Ó, não, quero começar a correr. Pronto, ela vai, às vezes ela vai primeiro num clínico, né? Esse Clínico geral que vai passar. Ele vai passar os exames de sangue, né, para saber como é que estão suas taxas e vai direcionar para você procurar um cardiologista. Esse cardiologista você vai fazer pelo menos uns 4 tipos de exame, que é o ergo espirométrico, certo? Que vai te dizer a tua real condição de condicionamento, né? Vai avaliar o teu VO2, o volume de oxigênio no sangue e vai definir tuas zonas de treino, que está relacionada aos batimentos cardíacos, certo? E aí ele vai dizer se você está apto ou não. Aí quando você vai para o cardiologista, eles já fazem o eletro logo de cara, né? Que é aquele teste mais rápido, para avaliar se tem alguma alteração. Eles também orientam fazer o da carótida e o eco, certo? Esses 4 exames o médico vai pegar. Inclusive eu fiz 2 essa semana. Para você. Fiz os 4 que faltavam, que eu precisava fazer para esse ano. Todo ano eu faço, né? Que é uma forma, além de eu estimular meus alunos a ter isso como hábito, eu também vou ter uma segurança nos meus treinos, né?
E aí, graças a Deus, deu todos bens, né? imagino Os que sim, resultados. É. E aí, o aluno, depois que ele passa por esses exames, tanto que teve o lançamento da Maratona Internacional de Fortaleza, que vai ser em 2026, e alguns alunos já despertaram interesse, e eu disse, ó, só com os exames de coração, se o aluno fizer o treino de fortalecimento, tiver um acompanhamento com nutricionista, eu vou definir passo a passo, porque a gente sabe que é uma exposição muito grande e precisa que o aluno Total. esteja na melhor condição possível para Total. que ele realize. Agora, Flávio, a gente tem um médico em comum, eu e Gustavo, nosso cardiologista é o mesmo. Ele não, assim, não, desculpa, ele não é meu médico ainda, assim. Porque... Ah, não é? Não, ele é amigo, né? Então ele me atende assim por... Ah, ele atende de graça. Não, não é de graça, né, cara? Pelo SUS. É porque eu sou a cota, né? Ah, é? Ah, mas eu vou... Todo mas... médico tem uma cota, né? Assim, Mas ele não te atendeu? Me atendeu, claro, e muito bem, diga de passagem. Doutor Não, Assis. não, doutor Assis Doutor Assis profissional. Doutor Assis é corredor. Sim, doutor Assis também corre. Correu agora na Patagônia, sei lá onde, lá na. o bicho Ele correu, deve treinar no clube de corrida. ele correu aí no frio, aí não sei o que. Quase se lasca. Mas vai. E aí, por exemplo, eu tenho pressão alta. Sim. É um dado preocupante para quem quer começar a correr, não que eu queira começar a correr. E aí, nesse caso de você ter alguma alteração de pressão, aí eles vão passar para você o mapa. Que é aquele Fazer o mapa, né? Isso. Tá. Que aí o mapa... 24 horas Eu já aí, fiz, monitorando. já. Já fez o quê? Normal. Sério? E é porque eu saí, enchi a cara, fumei, não sei o quê. Porque Ih, foi? Não, porque você tem que explicar, né? Isso era antigamente. Na época, muitos quilos atrás, o cara disse: ó, você Fume tem e que beba. fazer exatamente o que foi você assim. faz. Lá no começo da rádio, lá. Você que Aí- tinha orientado a amiga bebê. Não. Aí eu saía lá da rádio, né? É. Que eu trabalhava, né? Ia Quer pro dizer, bar. Eu ia pro Fafi, né? Ah, ia pra Aí Fafi. bebia, fumava, e eu fui com aquele negócio. No dia seguinte, normal. Tá tudo normal. E eu disse: o que você fez? Eu disse: eu fumei, eu bebi, Seguir a risca. não deu nada. Mas vai, continue. Pois é, mas aí Tem que fazer o mapa. a pessoa que tem hipertensão precisa fazer um mapa. Isso. Que se for- Dependendo do que o mapa acuse, Isso. aí... Aí vai ser orientado ela a usar de medicação para controle dessa pressão, né? E a atividade física ela vai Mas ser a corrida não é fundamental. contraindicada. pra não quem- é. Não, se ela tiver medicada, entendeu? Ok. A gente tem alunos que têm, né, alteração de pressão, tem outros tipos de doença que medicados eles são liberados para fazer, até Aí você porque pode fazer. vão ajudar nesse processo, entendeu? Existe... Aí a pergunta, assim, nem sei se essa pergunta é direcionada a você. Mas existe, por exemplo, a possibilidade de, num quadro de hipertensão, a pessoa, a partir, né, de que adquire ali o hábito de se exercitar e de correr, ela pode naturalmente largar a medicação e chegar num nível de... De acordo com o resultado dos exames dela, se ela tiver uma melhora, uma evolução, entendeu? Eu acredito que ela não precise. Eu vou dar um exemplo aqui para Chega um mais outro perto lado, do- de saúde mental, né? A pessoa tem depressão e ela utiliza, eu já cheguei a ter alunos que tomavam 16 comprimidos por dia. Caraca! E aí, à medida... Antidepressivos. Isso, e à medida que ela ia melhorando com a prática da atividade, e com os exames, né, e as consultas, ela vai Retirando alguns, retirando, né, desmamando, e aí ela teve um período que ela não tomava mais nenhum, entendeu? Então, assim... A corrida, né? Faz bem pra cabeça. né? Exercício físico. né? as pessoas falam muito que é terapêutico, né, e tal. Eu costumo até dizer que ela tenha cuidado em relação a essa fala, porque eu sei que faz bem, mas ela não pode também Substituir, se agarrar naquilo ali, entendeu? Ah, eu quero correr todo dia, eu quero que aí ela vai começar a ter outros riscos, né? Porque assim, do mesmo jeito que a musculação a gente indica que a pessoa treine, não vai treinar todos os grupos musculares, o mesmo grupo todo dia, porque precisa de descanso, a corrida também é necessário que você tenha uns dias tem um de descanso. descanso, né? Então você não corre todo dia. Não, eu não indico que corra todo dia. Os meus alunos, dentro da metodologia que a gente segue, a gente precisa, pelo menos 3 vezes na semana, a gente consegue ter uma evolução. Eu consigo colocar um aluno que tem como objetivo correr uma maratona se ele treinar 3 vezes na semana. Olha aí, bicho. Mas tem gente que corre todo dia, né? Tem gente que corre todo dia, mas lá na assessoria não. Aí, Deixa eu te Não, fazer você uma não pergunta, deixa, né? Flavinho. Existe um mito, né? De que a corrida, principalmente as mulheres, que a corrida derruba
a face, que é por conta do, né, do impacto, que enfim, que ela aceleraria o processo de envelhecimento físico por conta dos movimentos, né? É a cultura popular. É um mito mesmo que ele não condiz, certo? Não, o que acontece às vezes é determinados tipos de ciclo de preparação para determinadas provas e a exposição ao sol realmente fazem com que aquele atleta ele fique com o rosto mais... Aquela foto que eu te mostrei aqui, né? Eu tava com 9% de gordura no corpo, treinando para maratona, várias horas de treino por semana, pegando sol. É claro que eu vou ficar muito magro e eu vou ter uma aparência. Mas na hora que eu me alimento, na hora que eu começo a sair daquele ciclo, que eu volto à minha condição inicial, eu vou voltar ao meu rosto sem estar com a cara que as pessoas dizem, pô, Flávio, tá muito magro e tal. Não é por causa da corrida, mas por causa da exposição. Se uma mulher corre lá seus 5 km, seus 10 km, está treinando para os 21 km, ela nem vai se preocupar com isso, entendeu? Porque realmente é um mito. E eu recebo muitas pessoas que trazem isso. Eu não corro por causa que... Não, pessoal, isso não acontece, entendeu? Não existe estudos que mostrem que ela vai envelhecer o seu rosto por causa que ela está correndo. Mas tem uns outros que ficam mais feios mesmo. A exposição ao sol durante muito tempo. Se eu for para a praia surfar, se eu for para a praia mesmo só ficar lá curtindo, eu vou ficar com aparência mesmo realmente de um rosto mais envelhecido. Tio, né? É tio Flavinho. A corrida, ela é um exercício cardiovascular, né? Ele é um exercício é necessário, somente no nosso caso aqui, né? Que já estamos para lá, mais para cá, a musculação, ou pilates, ou alguma coisa para fortalecimento muscular, ou a corrida já... Não, é fundamental, entendeu? Porque o que acontece? Na corrida existe uma sobrecarga, são vários saltos que você faz em sequência. Essa sobrecarga ela vai vir o peso do seu corpo, vai vir a gravidade, entendeu? E aquilo ali na articulação. Vocês concordam que com o passar do tempo as articulações vão perdendo a sua, né, sua vida em si. Eu mesmo estou passando por um tratamento no meu joelho. Aqui faz tempo, hein? E aí a gente precisa fazer musculação para poder suportar essa sobrecarga, esse estímulo, entendeu? Porque o que acontece? A articulação ela não foi feita para estabilidade de determinadas sobrecargas. Ela está lá, o ligamento, o tendão, para evitar determinados movimentos, certo? O que vai te dar essa estabilidade na articulação? É o músculo que está ali em sua volta. Se você não tem uma musculatura rígida, forte, na hora que você vai correndo, a articulação fica exposta. E aí você começa a sentir desconforto, dores. O que acontece quando você treina? Você vai progredindo, vai aumentando de distância. Geralmente é assim. Tem gente que não, eu só quero correr 5 km e pronto. Mas tem gente que quer ir aumentando. Esse aumento de volume, né? Ele vai dar uma maior sobrecarga para essa articulação. Maior volume de treino, né? Maior número de passadas. E isso, se você não tiver um trabalho paralelo de fortalecimento, o seu corpo começa a refletir. Que é algo muito comum para o iniciante. Ele chega, às vezes ele já treina sem orientação, até o treino errado você tem melhora. A pessoa vai lá para beira-mar treinar, vai para o shopping, Guatemi ou outro local em Fortaleza, ele vai treinando. Se ele tiver uma rotina de 3, 4 vezes por semana, ele vai melhorando seus resultados. Só que o que acontece? Enquanto não está solicitando esse recrutamento do músculo para uma estabilidade melhor dessas articulações, seja tornozelo, joelho, no quadril, né, a coluna em si, ele consegue responder. Quando ele vai aumentando isso de uma forma, né, desrespeitosa, ou sem um olhar de um profissional, uma prescrição de um volume de treino correto para ele, aí ele começa a desenvolver dores, canelite, né, a fratura por estresse, né, lesãozinha do joelho, do trato iliotibial, outras lesões que são originadas pela falta de um alongamento, um trabalho de flexibilidade, de fortalecimento, entendeu? Então é muito comum nos iniciantes eles sentirem, entendeu? No início de um programa de treino isso. Por isso que é importante
cada aluno tem a sua planilha, a sua prescrição, que vai ser levando em consideração o que ele faz. Se ele tem um histórico de treino, se ele faz alguma atividade paralela, de atividade física paralela, se nada, joga beach tênis, entendeu? Joga futebol. E todas essas informações são relevantes para que eu possa preparar teu programa de treino. Entendi. Entendeu? Agora, Então é fundamental, não só para o corredor, mas até para a pessoa que não pratica outra atividade, ela fazer musculação. agora como diria o outro, depois da meia-noite a tendência é amanhecer, né? Quem começa e faz 5 quilômetros, o cara não vai parar nos 5, né? É, porque o cara quer... Aí ele quer deixar de ser café com leite, aí vai pra lá, não sei o que. Pronto, hoje mesmo eu estava conversando lá na assessoria com alguns alunos. Isso é algo que eu preciso ter um bom poder de convencimento para mostrar para o aluno que é importante essa evolução, mas ela requer um tempo. Porque o que acontece hoje com os alunos novatos, essa geração nova? Ele chega nos 5 quilômetros, ele já quer ir para os 10. Ele nem faz imagino. 10 provas de 5 ou 15 e vai tendo uma melhora naquilo. Aí ele chega nos 10, aí ele já quer fazer uma meia maratona. Entendeu? Então, assim, ele vai queimando algumas etapas. Hoje eu tenho 5 maratonas, 25 meia maratonas. Fora o número de treino que eu já passei de 30 e de 20, né? Então eu tenho um lastro muito grande e eu nem sou aquele corredorzão. Eu sou aquele corredor que tem como objetivo terminar a prova com qualidade. Então aquela propaganda que vende que você vai fazer uma maratona e depois fica andando bem devagar, não consegue subir ou descer a escada, isso não rola comigo, entendeu? Quando eu viajo para o Rio, ou já fui fazer maratona no Rio, São Paulo, Buenos Aires, bem, né? eu termino e vou para o shopping, vou para um restaurante, eu vou caminhar. Por exemplo, quando eu vou para o Rio, eu vou assistir meu Flamengo no Maracanã. Não, faço não. É, sim. E aí... Tem que ser o Flamengo, e senhor. aí eu me sinto super bem. Isso serve como uma avaliação. Pô, me preparei bem para essa prova. Que às vezes, teve uma vez que você chega no horário... em cima da hora do jogo, né? Porque você vai comprar o ingresso na internet. Tem que trocar num portão. Aí a entrada é lá do outro. E eu correndo. E eu Depois da pensando... maratona, né? Não, e eu pensando, caraca, como eu tô bem. Porque eu fiz uma maratona hoje e tô correndo agora para entrar sem dor, sem... Lógico que eu tava cansado. Mas não é aquela questão da pessoa estar... com dificuldade de andar, sabe? Tem uma galera assim. E aí a gente... já vi um vídeo, o cara descendo do carro assim, se arrastando. E aí é porque ele ultrapassou o limite dele, né? Que ele estava preparado, entendeu? Porque assim, a gente precisa ter consciência de como é que eu estou preparado. Então, por exemplo, se eu, que treinei para maratona, quero fazer num ritmo mais forte, poderia ser que eu terminasse desse jeito, mas eu tenho conhecimento em relação ao que eu posso entregar. Então, eu faço de acordo com a minha condição e do que eu treinei, né? Né? Por isso que é importante também ter um frequencímetro, porque ele te ajuda a ter esse controle sobre o ritmo da prova, controle da frequência cardíaca, alguns indícios que servem para você, durante a prova, avaliar se você está se cansando mais rápido do que foi planejado ou não, né? E Gustavo, existe uma modalidade que é viajar para correr. Foi essa que o nosso médico Rapaz, fez. Flávio, se você ainda não está neste setor econômico... Ele tá. Você tá, Tenho não tá? até um parceiro, não sei nem se eu posso Aí, falar. pode. Posso? É meu amigo Fred, da Trio de Viagens. Ele está ingressando agora nesse universo de maratonas, né? E assim, ele dá todo esse suporte. Então, assim, o corredor, ele utiliza o turismo dele onde tem corrida. Onde tem corrida. Então, eu vou conhecer uma determinada cidade, viajo com a minha família, levo, né, minha família, mas a gente tem um momento de lazer, mas eu aproveito a minha maratona que vai ter lá. Tem uns que fazem enganar a família. Vai ter uma corrida aqui. Rapaz, Vou tem uns que participar. faz enganar, é assim mesmo, porque vai pra correr e pega táxi no meio da corrida. Isso aí, deixa eu falar. São informações que eu tenho, né, que eu sou jornalista. Flavinho, pra pessoa que quer emagrecer, eu nadei muitos anos, né? Sim. Fui nadador semiprofissional, entendeu? Semiprofissional. Pra nadar, É tipo leite semidesnatado? Como é pra que é um cara nadar, semiprofissional? pra emagrecer, a corrida e a natação. Quero emagrecer, não quero secar, perder essa pança Sim. aqui. Pra emagrecer, corrida e natação são, e claro, fechar a boca, né? Corrida e isso que eu ia natação dizer. são os mais indicados, São assim. atividades aeróbicas, então elas vão te ajudar nesse processo. Mas a dieta é que realmente Não, claro. ela vai ser fundamental Quantos nesse processo. por cento
Eu sei que você não é médico, né? É difícil, tá, mas eu posso dizer que seria tipo 70-30. Eita, então não adianta nada você desembestar, correr aí e comer igual um elefante. Você vai ter uma perca de peso ou um controle desse peso, mas se você estiver fazendo a alimentação errada, vai ser. Rapaz, tá você vendo? não vai ter o resultado que você espera. É por isso que eu não emagreço, porque eu nem faço exercício. Nem faz físico, nada e se alimenta errado. E aí você, obviamente, deve ter porque eu preciso ser sincero, né? Eu não posso pegar e dizer assim, a atividade física é que vai te ajudar mais nesse processo. Ela é um fator importantíssimo nesse processo, até para que você melhore todas as suas questões, com taxas de triglicerídeos, colesterol, né? E outras questões mais que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável, né? Vai te ajudar a diminuir, né, gordura localizada, porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero perder ela vai perder a gordura no geral. No geral, onde tem mais, lógico que ela vai ter uma perca maior de gordura naquela região. Mas a alimentação direcionada pelo nutricionista, nutrólogo, vai te ajudar muito nesse resultado, nesse objetivo. Aí tu entendeu? tem uma equipe, essa multidisciplinar, né? Tenho, que eles não são da assessoria, mas a gente trabalha em parceria, né? A gente tem fisioterapeutas que fazem teste da pisada, como o Rafael Timóteo, que aí o aluno vai ver qual o tênis ideal para ele, se ele tem algum desequilíbrio articular. Ele vai para uma consulta e ele vai para uma consulta que ele vai te filmar caminhando descalço, caminhando com tênis, correndo descalço, correndo com tênis, e vai dizer se a necessidade de palmilha ou não, qual o tênis ideal para você. Ele te dá todo esse relatório. Tem médicos de esporte, que são importantes para fazer, né, os exames de coração. No caso, eu sempre indico para o doutor Rafael Macedo, que é lá da PUC, do São Camilo. Ele tem um andar só para trabalhar, então, os atletas de Fortaleza, Ceará, atletas de triatlon, fazem seus testes lá, né, que eles têm que fazer. Ele é referência. Nutricionista, a minha Mariana Fontinelli, eu tive resultados excelentes, né, com ela. É a sua nutricionista. É a minha nutricionista. Anota aí, Rô, pra gente trazer aqui. Deixa eu tomar umas coisas aí, fim de semana. Deixa. Eu gosto da Mariana porque, primeiro, você vai para lá e já sai com a dieta. Não é aquela nutricionista que diz assim, daqui 2 dias eu te mando. Aí às vezes demora uma semana, aí você já perde aquele feeling, tá animado e tal. Então, aí ela vai conversando contigo, por exemplo, eu não gosto de ovo. Aí ela vai lá, não bota ovo, porque ela vai botar algo que eu não como. Então ela vai conversando com você. E ela sabe que geralmente as pessoas gostam de tomar o seu vinho. Né? E aí no caso dela comigo, que eu busco determinados objetivos, ela me deixa uma refeição fora da curva, né? Que aí, às vezes é um dia todo, né? Que você não faz só uma refeição, né? Né? Você vai almoçar fora lá, vou almoçar um churrasco, uma massa, e à noite eu vou comer direito à noite. Geralmente é o dia todo assim. Enfia logo o pau né? Então eu gosto muito dela, e ela é maratonista, né? Então ela fala a linguagem do seu paciente, né? Ela entende o que está passando, né? Quem mais que a gente tem de equipe? Dermatologista, tem a doutora Fernanda. Rapaz, o homem tem toda uma... É doido. Porque assim... Tem ninguém para correr por nós, não, lá? Nutrólogo tem a Ingrid Serafim, que é nossa aluna, esposa do Rodrigo. E ela também é atleta, né? Corre com a gente. E assim, aí o aluno ele fica bem assistido, porque assim, quando eu falo que eu tenho uma assessoria, ela não pode ser só a prescrição do treino em si, porque isso várias assessorias vão te dar. O aluno ele precisa ter assistido em todos os aspectos, né? Flavinho, eu quero indicação de frequency symptom, onde é que eu compro? Aí eu digo, vai lá no Alvireno. Manda mensagem, ele manda pelo WhatsApp os modelos, manda deixar, é lá no Eusébio, aonde for. Flavinho, eu quero comprar um tênis. Vai lá na ASICS, no Rio Mar, entendeu? Você faz o teste lá na esteira, vê se gosta, tem 20% de desconto. Então o aluno ele se sente assistido em todos os aspectos, entendeu? Porque aí o nome é assessoria, você se sentir assistido, entendeu? Mas aí, Gustavo, vem o que a gente chama de vida real. Qual é a taxa da moçada que desiste? Entra, faz o investimento, tá na assessoria, aí com cor de mês e meio, a pessoa some. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Eu acho que hoje, 2025,
menos de 50% dos novos alunos, eles saem. A minha assessoria está crescendo. Então, ano passado, né? eu tinha 80 alunos, né, no mês de junho. Hoje eu tenho 130. Uau! Então, eu tive crescimento. Então, se eu estou tendo crescimento, essas pessoas estão entrando e estão ficando. Você né? tem aluno todo dia, até domingo? Não, sexta e domingo não. Domingo só quando tem corrida. E sexta é um dia na assessoria que eu dou folga, porque sábado tem um longão. Ixi. Eu tenho 2 grupos. Um grupo na Beira-Mar, segundas e quartas. E um grupo no Iguatemi, terças e quintas. É esse que eu vejo nosso amigo DH. Aí sexta é descanso e sábado é o longão. Tipo, o aluno treina na semana para jogar no final de semana, né? Fazendo um comparativo. Aí sábado é o treino mais longo da semana, de acordo com o objetivo dele, né? Alunos que estão treinando para maratona, depende do período do ciclo, né? Então tem alunos que às vezes fazem fracionado. Aí ele corre domingo, por exemplo. Ele fez 18 quilômetros num sábado. Aí no outro, eu não estou querendo gerar tanto estresse para ele, músculo esquelético, articulação. Aí eu faço um longão que ele faz 12 no sábado e 10 no domingo. Se tiver dentro da zona de 24 horas, certo? Desse intervalo, fisiologicamente vai ter a mesma função para ele, os 12 mais 10 sendo 22. E vocês concordam que não tem a mesma exposição dele fazer 18 no sábado e 22 no outro sábado. Ele fez 18 no sábado, no outro ele fez 12 mais 10. Ele se alimentou, descansou para depois fazer a outra sessão de treino. Às vezes ele faz 12 de manhã e 10 à tarde. Entendi. Mesmo assim ele tem descanso, ele consegue não se expor tanto. Aí lá no outro final de semana eu já joguei 22 para ele contínuo. Então a gente vai fazendo essa variação para poder a gente chegar para o aluno chegar no período da prova na sua melhor condição física e não chegar com o corpo cansado, estressado, entendeu? Então tem toda uma preparação em relação a isso. Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que o exercício físico tem um impacto muito positivo na saúde mental. Você tem, além aquele caso que você falou, algum caso assim de uma pessoa que chegou, né? Ou alguns, deve ter, nesse longo de 14 anos, gente que realmente se salvou através do... Tem. Eu tenho alunos que eles estavam interditados, estavam em clínicas, né? E hoje em dia estão treinando, né? E é um processo que não é tão simples, né? Existe esse trabalho paralelo. A pessoa está utilizando de medicação, porque é necessário naquele caso, e a atividade física vai fazendo com que ela tenha uma vida mais suave, mais saudável, onde ela vai encontrar outras pessoas, aumentando o ciclo de amizade, aonde ela passou de estressado no trabalho, com problema de família, e ali naquele momento da corrida é o momento que ela se desprende, que ela, esquece um pouquinho disso. Então é muito comum os alunos testemunharem que estão tendo uma vida bem mais alegre, mais saudável em relação a isso. Aí, às vezes, acontece até preconceito dos outros amigos que não são do universo. Agora só quer saber de corrida. Só fala de corrida. Esqueceu dos outros. Aí chama para sair sexta-noite, não vai. Não vou treinar amanhã. Porque aí, exatamente, são escolhas que a pessoa tem. Que é onde a pessoa começa a ficar chata. Que eu vou defender, eu não me acho um cara chato, sabe? Mas também pode ser porque eu nunca bebi, né? Tem que então mudar todo os mundo amigos. me conheceu. Tem que mudar os amigos, né? Então, assim, e eu acho que às vezes a pessoa se torna chata mesmo, porque aí até ela acaba querendo impor aquela condição dela pro outro. Pra galera, né? E tem que ser um processo natural, entendeu? Não adianta você forçar a barra. Você precisa chegar... por isso que eu digo pra pessoa, vamos lá fazer uma semana de experiência na assessoria sem custo. Todo mundo que chegar lá na assessoria tem uma semana. Às vezes eu faço algumas promoções que eu digo assim, se você nunca participou e quiser conhecer, você tem 2 semanas de treino de graça. Que a pessoa, ela vai ver se entra na rotina dela de acordar cedo e ir, se dá tempo ela voltar para o trabalho dela, se durante o dia ela não ficou muito cansada, se ela consegue realmente encaixar aquilo. Porque o que acontece? A pessoa faz um investimento, paga assessoria e não vai. Aí é um dinheiro que jogaram fora. Eu, como empresa, aquele dinheiro para mim ele não é interessante. E vamos falar de que a investimento, pessoa fique, né?
Nosso Não, investimento, só uma coisinha aqui que, que é? eu tive. Vai ficar uma amigo- bolsa. Não, um amigo deu um bizu pra mim, Ah. que o Flavinho criou um negócio aqui, inclusive parece que está sendo copiado, né? Ctrl-C, Ctrl-V, que é um negócio com as empresas, né? As empresas te contratam. Como é que funciona isso? Para Pronto, fazer. vamos lá. Né, que é o. É porque, assim, existem as corridas de rua, que são corridas grandes, que eu acredito que são acima de 1.000 participantes, que tem toda a estrutura de medalha, chip, as AMC com suporte de ruas Isso aí, fechadas. É corrida profissional, né? Exato. Classificação, troféu e tal. E existe treinos que são específicos para um público menor. Eu criei um evento que chama Super Treino do Tio Flavinho em 2017, que eu já realizei mais de 70 edições nesse período. Eita. Sábado agora a gente vai ter um super treino no Norte Shopping para 250 mães em relação ao mês das mães. Olha, que legal. Então eu monto toda a estrutura de um treino com segurança no percurso, pontos de hidratação, fotógrafo. Quando a pessoa volta, tem massagem, café da manhã e sorteio de prêmios. Rapaz, que isso. Esse até eu vou. Geralmente não se paga para ter o super treino. Aí que eu vou A gente pede 3 quilos de alimento, que também não é obrigado, mas para ela participar do sorteio, ela precisa doar. Então a pessoa doa. Tá. Quem está recebendo o prêmio não necessariamente quer saber se é de coração ou não. Mesmo a pessoa doando só porque quer participar do sorteio, né? Uhum. Porque a pessoa participar de um evento desse tem camisa, Exato. tem estrutura de água, Café da foto, manhã, café, massagem, e ela não doar 3 quilos de alimento, mas como a gente estava falando de ser humano, é algo a gente a entender. E aí a gente já conseguiu alguns números bem relevantes com o Super Treino. A gente já passou de 34 toneladas de alimento arrecadado Que massa. através do Super Treino. E na pandemia, que eu não podia realizar o Super Treino, eu realizei desafios de treinos em casa, que em 2 semanas, só com meus alunos, a gente arrecadou 2 toneladas. E eu convidei outras assessorias para fazer esse desafio. Em mais de 2 semanas, foram 16 toneladas. Então, no total dessas ações que a gente promove, a gente já passou de 50 toneladas de alimento arrecadado para instituições. Para onde? Para diversas instituições. Quando eu faço super treino, eu dou a condição do patrocinador escolher que instituições. Aí vai para o IPRED, vai para o Lume, vai para a Casa de Nazaré, entendeu? Casa de Jeremias, várias instituições. E aí várias empresas contratam você para... Pronto, aí eu fiquei meio que o organizador de eventos para menores... Para grupos menores, né? Eventos menores, que para mim não é ruim, porque geralmente o organizador quer pegar eventos cada vez maiores. Aí eu tô pegando pelo menos 2 ou 3 por mês, dentro de 200, 300, 400 atletas, que aí a gente não necessita dessas autorizações de uma corrida principal, nem fechamento de vias, porque a gente faz o treino todo pela ciclofaixa. Os alunos que estiverem correndo, na hora que o sinal estiver fechado, ele para, entendeu? Então, existe toda uma orientação em relação a isso, certo? Que aí é como se fosse um treino de uma assessoria que vai ter no sábado, um longão que vai ter, só que numa determinada empresa sai de lá, eles vão dar camisa, vai dar toda a estrutura. E você pode fechar com a própria empresa, né? E eu fecho com a Você própria fecha empresa. Uma empresa que tem 200 funcionários, todo mundo correndo. Exatamente. Eu Se o tenho Beach Park quiser fazer, aí faz. Pronto, exato. E O Beach Park tem que fazer lá. o Beach Park até já Duas tinha vezes sua já corrida, né? Tinha. E aí, às vezes, é um início dessa entrada no universo da corrida por parte da empresa. Vou citar um exemplo, né? Um supermercado aqui que eu organizo super treinos, tá? Eu comecei organizando super treinos, eu fiz 4 super treinos com ele, eles gostaram tanto, eles quiseram fazer a corrida. Aí fizeram uma corrida para 1.400 pessoas em 2023. Aí em 2024 já aumentou para 2.000. Aí em 2025 agora vai ter a 3ª edição, já vai ser para 2.000 também. É uma corrida que tem uma mega estrutura, porque eles entraram nesse segmento, viram que davam um retorno muito positivo para a marca, a divulgação dela através de ações como essa, que eles depois quiseram fazer um investimento maior. Então, no lugar da empresa já entrar numa corrida, que hoje em dia a corrida é muito cara, né? Coisa assim, dependendo da quantidade de inscritos,
corrida para 1.000 pessoas, 200 mil reais, às vezes cifras maiores, ela vai entrar num evento que vai ser 10 vezes menos, um pouco menos, entendeu? E vai estar começando a divulgar, né? E vai vendo se aquilo ali é algo interessante para ela investir. Aí agora sim, por falar em investir, vamos aqui para o investimento da pessoa física que quer treinar com assessoria. Pronto, vamos lá. Eu costumo dizer que a assessoria é o investimento menor dentro de tudo que ela investe, né? E as pessoas brincam até que é como se você entrasse numa pirâmide, né? Eu entrei na corrida e aí apareceu um monte de coisa. Aí eu tenho que entrar, tenho que comprar tênis tal, frequencímetro tal, óculos tal, short tal. Quando vê o guarda-roupa, não tem mais roupa de saída, é só roupa de corrida, né? E aí a assessoria dentro desse custo de fisioterapeuta, né? E de nutricionista, de suplementos e tal, eu digo que é o menor custo. E eu não gosto de dizer que é o mais importante, mas através da assessoria você vai ter toda a condição de treino e orientações em relação a que profissionais seguir, que caminho seguir, né? E aí hoje em dia a assessoria que eu tenho, o custo dela para o presencial é de R$240 por mês. Tá ótimo. Certo? Onde ele tem estrutura de tenda, água gelada, rapadura, profissionais para fazer o aquecimento, os alunos iniciantes, profissionais para acompanhar nesse processo inicial até ele ter uma maturidade, uma autonomia para fazer o treino só, o acesso ao aplicativo, entendeu? Então ele tem todo um suporte em relação a isso. Sem falar que os alunos da TFA, né, eles já participam de todos os super treinos, né? Porque o super treino é um evento que eu utilizo, que eu levo o público também. Então, quando você contrata, eu vejo o público específico da sua empresa e eu convido outras assessorias que são parceiras para a gente ir para lá, entendeu? Então, até isso, eu procuro dentro do super treino ter essa boa relação com outras assessorias, outros donos de assessoria, que muita gente diz, eles são concorrentes e tal. Não são concorrentes. A assessoria que está lá no Lago Jacareí, eu não atendo quem mora lá, entendeu? Ele tem um público dele lá. A assessoria da Bezerra de Menezes, a assessoria que tem na Parangaba, na Beira-Mar, que está à noite. Então, a gente acaba se ajudando, né? Então, isso faz até que eu tenha uma relação bem saudável com outros gestores, entendeu? De assessoria, né? Agora é cedo, viu, compadre? Porque É cedo o quê? DH me chamou um dia, é 5 horas da manhã mesmo. Amigo. Mas assim, Né? eu já ouvi falar que tem uma diferença muito grande entre você treinar à noite e treinar de manhã. Tem isso mesmo? Isso é muito individual. Tem gente que não consegue treinar à noite porque já tem um dia tão cansativo que não tem coragem de sair. E tem gente que gosta. É muito particular. Às vezes a pessoa faz a musculação de manhã e deixa para correr à noite. Ou então o inverso. Ela treina a corrida de manhã e faz a musculação à noite. É muito de pessoa para pessoa. Eu diria que quando você vai de manhã já treinar, você já resolveu logo aquela sua responsabilidade, né? Já entreguei o que eu tinha que fazer. Porque às vezes existem imprevistos, né? Situações que fogem à tua alçada em relação a isso, certo? Entendi. Gustavo era assim, né, Gustavo? Já fazia o Cooper de manhã. Davi, me diga uma coisa. Era para deixar já Você disse aqui pra gente em off que você tem 3 perfis de pessoas na assessoria. Aqueles que estão lá para levar a sério, os que gostam de tirar foto e os que querem ser super atletas. A gente classifica como o social, é aquele aluno social que vai mais para oba-oba, conhecer outras pessoas, quer ficar ali, que gosta dessa interação e tal, que não é ruim ele ter isso como objetivo. Ele só não pode esquecer que ele está para treinar, né? Então, mas ele treina. Ele treina, só que mas ele gosta às mais vezes, da fofocagem. Mas às vezes o treino não é entregue como deveria ser. Existe o FIT, que é aquele aluno que procura assessoria para ter uma melhora de qualidade de vida. E se for através da corrida, ele tem uma melhora de desempenho. E existe o performático, que é aquele aluno que é muito cri-cri. Termina o treino, ele já está mandando mensagem, no caso, para mim, para saber como é que foi o desempenho e tal, o que pode melhorar. Né? Que aí a gente classifica aquele aluno que tem um nível de cobrança até com ele muito maior, entendeu? Como se fosse um atleta, né, profissional ali, que está muito focado nisso. Como eu disse, cada assessoria tem o seu perfil. Eu tenho esses 3 tipos de aluno. O que eu quero
que eles se aproximem o máximo do fit, que eles estejam lá para poder cuidar do corpo. E geralmente é um processo que vai acontecer natural. Ele pode ir para lá para fazer amizade, um amigo ou uma amiga levou, ele gosta daquele ambiente, de tirar foto e tal, mas ele começa a entender que ali ele pode ter uma melhor qualidade de vida e também ter esse lado social, de interação em relação a isso, né? Eu não acho ruim. E o performático, eu digo que é o melhor aluno para você treinar. Porque ele realmente fidedigno. Ele entrega, fala o que você faz, ele entrega, entendeu? Então é aquele aluno que ele não te dá trabalho nesse aspecto. Que o que você faz, ele pode estar cansado, mas ele vai lá e entrega, entendeu? O pessoal do Oba-Oba deve ser o pessoal da Meia Azul. Pessoal mais deve ser, imagino que deve ser o pessoal mais jovem e tal. E tem mesmo essa Meia Azul, Flavinho? A turma gosta nas redes sociais, né, de fazer moda, né? Certo. De criar moda. Mas a turma vai mesmo com a Meia Azul? Tem gente que vai com a Meia Azul. Mas todo dia com a Meia Azul? Assim, dependendo do nível de carência, né, da pessoa. O que fez foi esgotar o estoque de Meia Azul nas lojas? É verdade. E aí a pessoa, às vezes, dependendo do que ela está buscando através da corrida, ela pode ir todo dia, né? Eu tenho o maior cuidado em relação a isso, né? Uma vez até o G1 me procurou para fazer uma matéria falando que a corrida era o novo... Como é o nome daquele site? Tinder. É o Tinder. Novo Tinder, né? E tal. Aí eu não fui para a entrevista. Eu disse, não, agradeço. Porque não é o meu perfil de aluno. Eu tenho muitos casais, muitas pessoas que já... E aí ia acabar vendendo como se... você quer arranjar um parceiro, uma parceira, entra na assessoria e vai correr e não, vai lá, tio Flavinho, né? Não funciona assim, entendeu? Flavinho consegue o seu... o seu amor em 2 semanas, né? E eu consegue o seu shape e o seu amor. Mas vocês acabam criando, assim, vocês acabam se tornando ali uma tribo, né? Entre um mamão e outro, uma melancia, um café, uma água sem gás. Assim, mas eu acho que é algo natural, entendeu? Né? De você estar num ambiente que a pessoa é solteira e o outro é solteiro e existe uma afinidade de gostos ou de interesses, aquilo ali pode acontecer, como pode acontecer no seu ambiente de trabalho, como pode ser num show e tal, mas tem que ser uma coisa natural. Eu não propago isso. Mas já nasceram casais na assessoria? Já nasceram os casais. De 10? Inclusive eu. Até o tio Flávio desenrolou lá. Ele mesmo, rapaz. Vamos abrir um novo ramo aí. Mas é uma coisa natural, entendeu? Né? Sim, mas é natural mesmo que acontece. Não, mas é porque às vezes pode ser uma coisa assim, eu entrei na assessoria pra poder... isso, né? Isso, exato. Tio Flávio, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Já tô pensando aqui. Ver se pensando em quê? Inclusive, ela corre muito melhor do que eu. Olha aí. E a caminhada, tio Flávio? A caminhada, porque tem muita gente que gosta de caminhar. Eu, por exemplo, gosto da caminhada. E quem só caminha, né? A caminhada, ela tem uma... Eu sei que é muito diferente da corrida, né? Mas a caminhada, ela tem um efeito de emagrecimento, se ela for feita... Também tem um efeito de emagrecimento, certo? Ela vai ser utilizada para pessoas que podem ter limitações locomotoras, né? Ou um alto avanço de idade, que já perde um pouco da questão da consciência corporal, de equilíbrio, entendeu? Aí a gente não vai indicar para essa pessoa estar correndo. Esse aqui na esteira, se ele olhar para o lado, ele cai. Mas perde um pouco a referência, né? Mas eu tenho hoje na assessoria 2 alunos acima de 70 anos. Isso aí você indica a caminhada para eles. Não, eles correm. Porque aí vai de acordo com o histórico da pessoa, né? O seu Newton fez 71 anos agora, essa semana, tá treinando para fazer 21 quilômetros. Olha aí, rapaz. Ele é corredorzão, é todo querido por todo mundo. E aí ele tem também um cuidado com a alimentação. Ele tem. E a Verinha, que é minha aluna que tem 70 anos, que ela, sábado agora, fez 8 quilômetros. Aí, mano. E ela alterna estímulos de caminhada e corrida, só que agora ela já está quase que correndo todo o percurso, entendeu? Ela tem um cuidado. Aí eu coloco um professor para acompanhá-la nesse processo, entendeu? Ele estimula o tempo de corrida, o tempo de caminhada. O próprio frequencímetro, ele avisa a hora de caminhar, a hora de correr, entendeu? Facilita esse processo. Mas é uma coisa bem gradativa. A gente vai subindo, vai vendo como é que ela responde isso, entendeu? Porque a gente tem que ter um cuidado maior, né? Eu fiz um evento com o tio Flavinho, mas... Fez? Não correndo, claro. Não, eu fui convidado para
me apresentar musicalmente no evento, né? De uma Certo. marca de tênis, que eu não vou dizer que é a ASICS, né? Que eu não tô aqui Certo. para fazer Foi propaganda, mas ele era a assessoria dele. Ah, ó. A loja da ASICS lá lotada, não Lotada. sei o quê, cheio de gente. Tá. Aí eles correram ali, né? Foi, a gente era um lançamento de um tênis De um tênis. que eles fizeram 5 quilômetros. Eles saíram da frente da loja, Ó, que massa. aí pegaram a Santos Dumont, subiram a Santos Dumont e depois voltaram e lá depois tinha coffee break, né? Um Eu tava lá café e tal. tocando e tal. E DJ. E Tava aí... até o vice-presidente, né, da empresa. Era, exato. Tava lá. Rapaz. É. O seu ASICS. Tava lá, seu ASICS. Rapaz, você sabe, Gustavo, que eu sou um homem do meu tempo. Eu me informo Mas qual o tempo, né? pelo TikTok e pela internet. Tempo contemporâneo, tempo de Entendi, hoje. entendi. Certo. E eu vi um vídeo e se tava na internet, é verdade. O vídeo estava dizendo o seguinte, que o coração do ser humano foi feito para bater X bilhões de vezes Na vida. e dar PT, a acabar, É. depois dali. E que se você for um atleta, se você tem atividade física constante, você está acelerando o tempo útil do coração. Ai, que besteira. Tá diminuindo, é É, isso? tá diminuindo, porque Olha você aí, tá Olha acelerando o que as nossas batidas crianças estão vendo no... aí. Tava na internet, eu quero saber a opinião do Flávio. Não, eu sou totalmente contra essa opinião, né? A gente faz com que o nosso coração fique mais forte. Claro. E cada vez ele tem uma vida útil maior, entendeu? E não só a corrida, né? Eu sou muito defensor da atividade física em geral. Você né? faz outras Eu atividades? faço musculação e jogo futebol também, Olha né? aí, mano. É, que aí Qual a a posição. Pra Pronto, tem gente de vamos ponta lá. esquerda aí. Não, eu fui goleiro a minha vida toda. Eu fui ah. um bom goleiro. Já joguei na Seleção Brasileira Universitária. Ah, é? Ixi. Já joguei De campo? profissional de campo. Já joguei profissional sem ser, né? Porque na época nem se ganhava dinheiro, mas eu tenho meu nome no BID. Opa, Eu fui- mas qual Eu time? joguei no América aqui do estado. No América daqui? Ameriquinha, é. Glorioso É. América. A América lá da... E aí, hoje, há 3 anos, eu jogo no ataque. Certo? E aí o pessoal fica naquela brincadeira, não leva a sério, isso era goleiro, joga. Mas eu não faço feio, não, sabe? Eu faço meus golzinhos, como eu gosto de cuidar do meu corpo e a parte física, então sou aquele atacante que corre bastante, marca a pressão, a saída de Isso bola. aí. Então os volantes gostam de jogar quando eu tô no ataque, porque eu ajudo, porque a bola nunca chega fácil lá pro meia. E os caras têm que rifar, chega porque eu sempre rifada, tô né? marcando aquela pressão, entendeu? E aí eu tenho consciência das minhas limitações, eu não vou pegar e driblar ninguém, porque eu não tenho essa habilidade. Mas eu corro bastante, primeiro para eu me distanciar do marcador, não é? Porque aí me ajuda, tem um bom condicionamento, e eu chuto muito bem, tanto com a perna direita ou com a perna esquerda. Olha aí. Então eu faço muito gol, porque eu limpo e bato, sabe? Aquele atacante mais né, truculento e tal. Então, eu não faço feio, não. Onde eu jogo, o pessoal me chama aí, sempre pra rapaz. jogar. E Eu ficou uma gosto. vontade assim, Flávio, de, pô, caramba, podia ter sido profissional. Assim, não- eu não tem- jogava Porque aqui qual a no idade que você estado, tá? eu Desculpa. tenho 45, 45. certo? Na época que eu jogava, com 19, 20 anos, não é como hoje, que os clubes como Ceará e Fortaleza procuram talentos na base deles. Então, por exemplo, na época que eu jogava, o Ceará contratava o terceiro goleiro lá de Brasília, de Goiás. Tá. Não aproveitava quem era daqui, entendeu? Hoje em dia, para o clube é vantagem de desenvolver, Você formar, despertar né? o Fortaleza, o Cebolinha, o Ceará, o Arthur Cabral e outros atletas, porque ele vai conseguir até fazer dinheiro, né, com a venda desse atleta para outros clubes. Então eu vim numa geração que o atleta daqui ele não era valorizado. Então eram poucos atletas que eram. Eu não sou cearense, mas estou muito desde de novo que eu moro aqui no estado, eu me considero cearense. E aí ele não era valorizado. Eu ia pro antigo Belmino, programa dele, que ele dizia assim: esses caras não servem nem pro meu ferroviário. O cara joga na Seleção Brasileira Universitária, onde a gente vai jogar competições que os atletas da Espanha estão lá jogando no Espanhol, estão jogando em outros clubes da França, no Olympique de Marseille, né? E aqui a gente ia participar de entrevista, o cara perguntava se a gente jogava no Palmeiras, no Flamengo. Porque o atleta profissional em outro país, ele faz faculdade, ele estuda. Aqui que ainda
não tem muito essa cultura. É né? verdade. Ou alguns esportes têm, o nadador, o cara que joga basquete, vôlei, ele consegue ter paralelamente, né, Uma vida acadêmica, né? Exato. Mas o jogador de futebol, geralmente, ele só vai entrar... Ele que tem esse interesse quando ele termina a carreira dele, que ele vai começar a estudar, né? E aí ele vai estudar para ser treinador, ou agente de futebol, trabalhar no segmento, ou outras áreas próximas, entendeu? Mas eu me realizei como atleta, porque através do esporte universitário eu conheci 17 estados, eu fui jogar na Europa, tive a experiência de vestir pela camisa da seleção brasileira, entendeu? Então tive experiências que o futebol me proporcionou, que se eu não tivesse jogado, eu não teria tido, né? Então eu não me E sinto... Flavinho, e me fala desse... Você tá envolvido aí num negócio bem interessante de mentoria, né? Como é que funciona isso aí? Isso, existe uma escola, né, a V7X, que ela foi criada pelo Rodrigo Firiato, que é um empresário bem conhecido na nossa cidade. E aí ele convidou alguns profissionais que são mentores de determinadas áreas. Eu fui convidado para ficar responsável pela essa parte de saúde, bem-estar. E aí ele tem vários empresários que entram na escola, que eles durante um ano vão passar por vários tipos de treinamento, de mentoria, de preparação, para que a empresa desses funcionários possam aproveitar o máximo possível, né, desses benefícios, né? E aí não é só para esses profissionais, né? Eu posso criar um curso, que no caso eu estou até lançando que vai ser para quem quer entrar no universo da corrida, onde vão ter outros profissionais multidisciplinares junto comigo, né? Nutricionista, cardiologista, nutrólogo, fisioterapeuta, para onde essa pessoa que quer começar dentro do universo da corrida a treinar e ter um direcionamento de que caminho seguir, ela possa participar, entendeu? Então, a escola, ela gera cursos para o público em geral e tem essa mentoria específica para os... Mas já começou ou não? Já começou a mentoria já da V7X para esses empresários, empreendedores. Mas da corrida, não, da corrida a gente vai lançar agora em junho. Vai ser em junho, certo? No mês de junho. Aí, Perfil da assessoria, Flavinho? TFA Assessoria no Instagram, né? E meu telefone, posso falar? Claro. Meu WhatsApp Se prepara aí para os trotes. 859-9988-5586. Mas no próprio perfil da assessoria no Instagram, você pode clicar, já vai para o meu WhatsApp. Quem assistiu o programa e disser que participou, assistiu o programa, tem 15 dias de treino gratuito. Opa, olha aí. Né, para poder entrar nesse universo, vivenciar, porque é possível dentro de uma orientação de um profissional. E vocês também têm treinos, o tempo que vocês quiserem lá, gratuito na assessoria. Eu já conversei com... Finalmente um benefício. Conversei com um amigo meu. Eu vou pensar no caso. Estende para vocês dois também, viu? Ih, esse aqui... Aí, a máquina... Mas tem que ir, viu? Não pode ser tem só... que ir. A máquina ali... Ele tá pensando em ir para outro lugar aí que eu sei. certo. Alguma coisa a acrescentar, amigo? Não, é isso. Vou fechar o lojinha. Vamos correr, meu amigo. Vamos correr. Rapaz, Gustavo, atividade física é essencial, ponto final. Não, eu certo? sei. Eu sei disso. Ponto final. Você não precisa repetir. Preciso, que o amigo não faz nada. Não preciso. Não é que eu faço nada, É porque, não. Flavinho, é o seguinte, ele considera passear com a cachorra a atividade física do século. Amigo, eu passei 1 hora com a cachorra. Amigo, você pode passar 10 dias com a cachorra, andando com ela, que Um no ritmo meu, que você passeia com a que eu tenho cachorra, border não vai collie. nada. Um conhecido meu perdeu 23 quilos passeando com a cachorra, porque ele andava 17 quarteirões Nossa. com a cachorra. E pior que o seguinte, a cachorra ela não ficava nem cansada. E ele... Destruído, né? É. Siga a gente aí nas redes sociais, @PodeAgoraPode, em todos os canais que você possa imaginar. Obrigado, Beach Park, Fini, Nissan Jangada e Mercadinho de São Luís. Tio Flávio, galera. Valeu, galera. Agradeço o convite. Valeu. Show.